Na aula passada, nós começamos a tirar aplicações de Apocalipse 19 e vimos que, com respeito aos crentes, está tudo tranquilo. No céu, para eles, vai ser só alegria. Na aula de hoje, veremos que, já com respeito aos não crentes que enfrentarão nosso Senhor em sua segunda vinda, não haverá qualquer chance de vitória. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Isso deve nos levar a confiar que Cristo não falha conosco. Ora, se ele é fiel, se o cavaleiro, que no caso aqui é Cristo, se chama fiel e verdadeiro, isso quer dizer que ele cumpre todas as suas promessas. Por exemplo, se ele prometeu voltar, voltará. Se prometeu te sustentar, sustentará. Não duvide. Outra coisa, se ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, não fique esperando demais pela justiça humana, não. Sabe por quê? Porque tribunais humanos falham. Cristo, porém, não falhará. Se você, meu irmão, minha irmã, sofreu injustiça, aguarde o juiz justo, que trará justiça perfeita. Para nós que estamos juntos com Cristo nessa batalha, nos cabe lutar contra o pecado, com confiança na vitória. Cristo peleja, ele está guerreando contra o mal. Quando você lutar contra a tentação, lembre-se disso, Cristo já venceu. Então, lute com confiança. Versículo 12 diz assim: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nós temos de viver a nossa vida sabendo que Deus vê tudo. Aqui o texto diz, olhos como chama de fogo. Sabe por quê? Porque nada escapa do fogo quando ele começa a queimar. Da mesma maneira, nada escapa dos olhos de Cristo. Seja um pecado secreto, uma pornografia escondida, desonestidade financeira, ele vê tudo. Todos diante do nosso Senhor são transparentes. Aqui temos uma menção também da sua soberania universal, porque fala que ele tem na cabeça muitos diademas, é como se fosse muitas coroas. Sabe por que isso? Porque Jesus reina sobre tudo, seja na área da política, da economia, da família, da nossa carreira. Não divida a sua vida em departamentos, não faça isso, não se iluda dessa maneira. Tudo está debaixo do senhorio de Cristo. Aqui temos uma palavra também para aceitar os mistérios de Deus, não é verdade? Porque diz que tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Há coisas que nós não vamos entender nunca. Logo, não fique exigindo que Deus explique tudo. Não! Confie no mistério, meu irmão, minha irmã. Confie. Nós temos de buscar conhecer Cristo mais e mais, porém, sempre com aquela humildade. Sempre lembrando, haverá alguma coisa que não saberemos. Aqui nesse texto, isso é simbolizado na menção desse nome, que ninguém conhece. Nunca saberemos tudo. E é importante ter consciência disso para compreender as nossas limitações. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Manto tinto de sangue. Você se lembra do custo da sua salvação? Cristo derramou seu sangue por você. A salvação, ela foi de graça para nós, mas ela custou caro para o Filho de Deus. Então, quando você se prontificar a pecar de forma irresponsável, leviana, lembre-se, sua salvação custou sangue. Sangue de Cristo. Isso deve gerar arrependimento verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo disse que decidiu pregar apenas Cristo crucificado. E essa deve ser a nossa pregação. A pregação sobre aquele que deu a sua vida pelos seus inimigos para conceder-lhes vida eterna. Não à toa,
O próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro texto: o amor de Cristo nos constrange. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Seguiam-no. Você está seguindo Cristo ou apenas admirando de longe? Seguir o Senhor implica movimento, implica obediência, renúncia. Lembre o que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Aqui fala que o cristão se veste de santidade e nós deveríamos nos vestir de santidade diariamente. Essas vestiduras aqui de linho branco, elas simbolizam pureza moral. Todo dia ao acordar, precisamos tomar uma decisão. Sabe qual? Hoje vou viver em pureza. E por fim, o versículo aqui diz sobre um exército espiritual. É importante saber disso, porque nós não lutamos sozinhos, não. Há um exército neste mundo lutando junto, a igreja militante. Você não precisa estar sozinho e nem deve lutar sozinho. Junte-se a uma igreja local, sirva a Deus ali, lute ao lado de outros soldados como você. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa espada que sai da boca, nós já sabemos que é a palavra de Deus. Se Jesus ele enfrenta o inimigo com a espada que sai de sua boca, nós podemos então enfrentar também as tentações, lembrando e citando as Escrituras Sagradas. Você sabia disso? Quando a luta estiver forte, quando a tentação parecer invencível, traga à sua memória a palavra de Deus. Aqui uma palavra também de consolo. Diz que Jesus rege com cetro de ferro, ou seja, Jesus tem autoridade absoluta e exerce essa autoridade no mundo. O nosso Senhor é o maior de todos. Agora é o seguinte: não deixe de temer a ira de Deus contra o pecado. Nunca. O versículo diz que ele pisa o lagar do furor, da ira. Deus não é um vovô bonzinho, não. Ele derrama ira santa sobre pecado impenitente. Sabe o que é isso? É aquele pecado não confessado, não admitido. Respeite a Deus, mas também tenha medo de punição. Não há nada errado em um crente também temer a punição, porque nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. E é sempre bom também enfatizar que quando a Bíblia menciona a ira de Deus, devemos imediatamente pensar na evangelização. Sabe por quê? Porque se a ira de Deus vai vir, e ela vai vir mesmo, nós precisamos avisar as pessoas. Não podemos esconder o juízo. Proclame Cristo como único refúgio da ira vindoura. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Não é o nosso emprego, não é o nosso cônjuge, não é o nosso pastor, não é o nosso governo. Cristo é o Rei. Todas as outras autoridades são subordinadas. Se ele é o nosso rei, sempre temos de perguntar em nossos corações: isso aqui da minha vida está honrando o Rei dos Reis? Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha que cena chocante. O anjo chamando as aves para se banquetear dos cadáveres dos não crentes. Isso aqui é um retrato para assustar mesmo, viu? Por isso que eu falei na aula em que estudamos esse texto, há duas ceias pela frente. Ou nós participaremos das bodas do Cordeiro, que será uma ceia maravilhosa, onde reinará a alegria e a satisfação, ou nós participaremos da ceia dos abutres, aquela
em que seremos um dos elementos do cardápio. Já pensou? Professor, por favor, me diga como eu faço para participar das bodas, que é a ceia que me interessa. Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador. É só isso. Arrepender-se de seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Versículo 18. Para que comais carnes de reis. Aqui é o anjo falando para as aves de rapina. Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Já aconteceu de você chegar num açougue procurando uma determinada carne e chegar lá não tem? Aí o rapaz vira para você e diz: não, infelizmente hoje nós não temos essa carne. Nesse banquete aqui das aves de rapina, vai ter carne para todos os gostos. Fala no texto: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, pequenos, grandes. Isso nos faz pensar o seguinte: olha, não podemos confiar no nosso status social para escapar do juízo de Deus. Veja que aqui no versículo, reis, comandantes, poderosos, todos são igualmente julgados e condenados. Não interessa o diploma, não interessa a conta bancária, não interessa o sobrenome, nada disso salva. Só Cristo salva. Por isso também que nós temos de evangelizar pessoas de todas as classes sociais. Seja livre ou escravo, seja pequeno ou grande, o juízo, meu irmão, minha irmã, ele vai alcançar a todos. Por isso que o evangelho deve ser pregado a todos, ricos e pobres, poderosos e humildes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Que coisa, hein? No final, o mundo vai se levantar de forma explícita contra Jesus e sua igreja. Por que eu digo de forma explícita? Porque hoje nós vemos muitos agindo contra Cristo e a igreja, mas de forma velada. Não são todos os países em que há uma perseguição aberta contra a igreja, mas você pode acreditar em mim quando eu digo isso. O mundo odeia o povo de Deus. Aqui fala que a besta, isto é, o anticristo, e os reis se unem contra Jesus. Quanto mais perto do fim estivermos, mais intensa será a perseguição. Por isso, vá se preparando aí, mentalmente e espiritualmente. A tendência é a coisa piorar. Não se surpreenda com alianças ímpias. Não se assuste quando os não crentes, governantes não crentes, estiverem se juntando para agir contra nós. Não! Governos, mídia, academia, entretenimento, todos se aliarão contra valores cristãos. Não fique chocado, isso está profetizado. Versículo 20. Diz assim: mas a besta foi aprisionada. Quem é a besta? É o anticristo. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, tanto o anticristo como o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não fique impressionado com sinais e prodígios, não. O falso profeta, e ele aparece em todas as eras, viu? O falso profeta, ele faz sinais, milagres impressionantes, mas nem todo milagre é de Deus. Traga à sua memória aquele episódio lá no Egito, quando Moisés foi reclamar com Faraó para libertar o povo. Você lembra o que os magos do Egito fizeram? Eles imitaram Moisés e transformaram seus cajados em cobra, assim como Moisés fez. Mas o que foi que aconteceu? A cobra que Moisés
fez aparecer, ela engoliu as outras. A marca da besta, ela significa submissão ao sistema mundano. Nós vemos essa submissão hoje por meio de ideologias que negam Cristo, práticas que comprometem a fé cristã. Não se conforme com este mundo. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Por fim, versículo 21 diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. No final das contas, é a palavra de Deus que sairá da boca de Cristo e vai executar o juízo final. Sim, a mesma palavra que hoje convida "vinde a mim" é a palavra que no futuro vai dizer assim, apartai-vos de mim. Então, responda enquanto é tempo e responda direito. Não endureça seu coração contra a palavra. Cada vez que uma pessoa ouve a palavra e a rejeita, o seu coração endurece mais. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, hoje, se ouvires sua voz, não endureças o coração.